Aluno da mediação, chegamos hoje, aquele dia que vocês estavam esperando, tenho certeza. Chegamos à avaliação. Nós vamos fazer agora a revisão para que vocês possam fazer uma avaliação tranquila, bem consciente. Vamos lá, revisão, só o conteúdo, vou colocar para vocês vão estar aí ouvindo minha voz aí, porque nós estamos na aula 36. Nós vamos aqui fazer essa revisão, que daqui a pouco vocês vão fazer a avaliação. Nós vamos ver os conteúdos que nós estudamos dentro dessa unidade 2. Iremos trabalhar com vocês alguns desses conteúdos. A gente começa com a aula 19. Esse mundo da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui foi o assunto que nós trabalhamos lá atrás. Os antecedentes da guerra, o expansionismo da ditadura, os movimentos decisivos do confronto e a ofensiva alemã. Os assuntos que nós vimos aqui. A gente começa com os antecedentes. O resultado de disputa mal resolvida desde a Primeira Guerra Mundial. Nós temos aí esse resultado. Adolf Hitler se depara com um sentimento de revolta da população, apelando para o orgulho nacional. Então, Adolf Hitler vai aproveitar a população que tinha saído humilhada da Primeira Guerra Mundial e vai apelar para esse orgulho nacional para que a população se revolte, se vire contra as forças capitalistas. A Liga das Nações acabou sendo controlada pelos representantes da Inglaterra e da França e a Liga das Nações não conseguiu evitar que acontecesse aí. Disputas mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial. Aí Hitler começa a expandir, fazer uma expansão do seu governo. O governo totalitário da Alemanha e o regime militar do Japão. Então, são governos totalitários, esse regime militar, eles estão se expandindo, essas ditaduras estão se expandindo. Na Inglaterra e da França, adotam o início de uma política de apaziguamento. Vão dizer, não, vamos apaziguar, não, o Hitler não vai fazer guerra não. E o Hitler conquistando a Austrália, conquistando a Tchecoslováquia, conquistando a Polônia, conquistando outros países, expandindo o seu território. Lá no Japão, nós temos a expansão japonesa. Nós temos aqui na América, na Europa, a expansão italiana e a expansão alemã. Tudo isso aí são características desse pré-guerra, antes da Segunda Guerra Mundial. Aí nós temos um movimento decisivo do confronto. Quais são os movimentos decisivos do confronto? Primeiramente, nós vamos observar o ataque alemão à Polônia. A Inglaterra e da França declararam guerra à Alemanha. Ao atacar a Polônia, então, aqui vai ser o momento decisivo. Agora, a Inglaterra e a França vão dizer, nós estamos em guerra com a Alemanha. E nós vamos observar que a guerra ela é dividida em fases. A primeira fase ela vai ser de 39 a 41, que é a guerra relâmpago. A rápida ofensiva, eficiente ofensiva alemã. Essa guerra relâmpago, guerra de conquista ali, vão conquistar vários territórios rapidamente. O exército alemão não dormia, os caras eram drogados para não dormir, para não descansar. A segunda fase vai ser a entrada da União Soviética, que vai de 42 a 45. A União Soviética até então estava fora da guerra, agora vai entrar na guerra. O soviético entra na guerra. E também os Estados Unidos, depois de ter sua base norte-americana de Pearl Harbor atacada, os Estados Unidos também entram na guerra. Aí, agora, a guerra entra em proporções mundiais. Outros continentes participando. A Alemanha. A Alemanha, ela tem essa guerra relâmpago que eu falava para vocês. Blitzkrieg. Aí, essa guerra relâmpago. Uma guerra rápida. Aqui eles tomaram Paris de uma forma muito rápida, sem grandes ofensivas de Paris. O avanço veloz de veículo blindado, os Panzers, aí vinha um bombardeio pela Luftwaffe. Era uma guerra, a força aérea alemã era imbatível até então. As tropas ocupavam e consolidavam a vitória nazista. Então, nós estamos vendo aqui uma Alemanha com uma guerra rápida, uma guerra relâmpago.
A segunda aula que vamos trabalhar é o mundo de pós-guerra. Como foi esse mundo de pós-guerra? O que acontece nesse mundo após a Segunda Guerra Mundial? A Alemanha ela vai ser dividida. Nós observamos aí que há uma divisão da Alemanha. A Alemanha perde a guerra, sai humilhada novamente da Segunda Guerra Mundial. Hitler não se entrega, comete suicídio. E aí os soviéticos que tinham ocupado a Alemanha e tinham expulsos os alemães, tinham conquistado os alemães, eles vão ficar com grande parte aqui da Alemanha. Com Berlim, principalmente na capital aqui da Alemanha, de Berlim. Berlim Oriental, vai ficar sob domínio soviético. Os franceses também ficam com um pedaço, assim mesmo como os britânicos e os norte-americanos. Com a rendição alemã, realizou-se na Alemanha a Conferência de Potsdam. Foi realizado lá. Então, nessa Conferência de Potsdam, nós temos aí a Alemanha sendo dividida em 4 zonas de ocupação. Uma francesa, outra britânica, uma terceira estadunidense e uma quarta soviética. Aí, sob essa influência, a Alemanha vai ser dividida. A República Federal Alemã, 1949. Aí, a Alemanha Ocidental vai ficar com os Estados Unidos. Após essa divisão, nós vamos ter agora a Alemanha só dividida em 2. A República Ocidental, que vai ficar sob domínio dos Estados Unidos, e a República Democrática Oriental, que vai ficar sob domínio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Europa ela passa por uma reconstrução econômica. Só que para ela reerguer, que a Europa saiu destruída, gente, da Segunda Guerra Mundial. Para ela reerguer, foi necessária a ajuda dos Estados Unidos. E o Plano Marshall dos Estados Unidos, aí com o presidente Harry Truman, ele vai fazer um financiamento forte para esses países. A partir da década de 50, com a expansão da Guerra da Coreia, o Japão também vai receber recursos por esse Plano Marshall. Então, é os Estados Unidos financiando, essa doutrina Truman, do Plano Marshall, vai financiar os países para se reerguerem após a Segunda Guerra Mundial. O Plano Marshall fazia parte da doutrina Truman, que pregava defesa do mundo capitalista e democrático pelos Estados Unidos. Defesa desse mundo capitalista e democrático. Após a Segunda Guerra Mundial, era também criado a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU é criada com essa função, uma função humanitária, uma função para evitar que se tenha uma nova guerra. Foi criada em junho de 1945, com representantes de 50 países, inclusive o Brasil participando disso aí. Vão assinar essa Carta das Nações Unidas. É por isso que muita coisa o Brasil não pode fazer, porque ele assinou a carta, ele tem um compromisso com as Nações Unidas. Se ele quebrar esse compromisso, corre risco de ele criar uma guerra com as Nações Unidas. A manutenção da paz e da segurança internacional, relações amistosas entre as nações e cooperação entre os países. A proclamação dos direitos humanos vão ser também da ONU. Direito humano, que é um direito muito antigo, direito humano. Vem lá do cilindro de Ciro, lá na antiguidade. Vai passar pela Revolução Francesa e agora ele vai ser mais consolidado com a criação da Organização das Nações Unidas. Direitos humanos, falando nisso, o que são direitos humanos? Direitos humanos são direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo. Então, se você é humano, você tem direitos humanos. Porque você precisa ter direito à paz, à saúde, à crença, você precisa ter direito ao progresso, à nacionalidade, à educação, à igualdade, ao pensamento, à autodeterminação, à liberdade, à expressão, ao trabalho, à vida. Tudo isso faz parte do direito humano. Que é uma questão que vem histórica lá da antiguidade. Em 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver
uma guerra que era uma guerra de ameaça. Um enfrentamento que eram mais ameaças de um país para o outro, chamado de Guerra Fria. O enfrentamento político e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Como é que se dá essa Guerra Fria? Essa imagem aqui é bem simbólica. Aqui, os Estados Unidos se armando com arma nuclear, a União Soviética se armando com arma nuclear e um ameaçando o outro, de um explodir o outro. Aí tem a corrida armamentista, tem a corrida espacial, tudo isso fazendo parte da Guerra Fria. Os Estados Unidos financiou muitas ditaduras, principalmente na América Latina, em nome da Guerra Fria. A aliança militar entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental, a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Durante o governo de Stalin, a União Soviética adotou medidas enérgicas para controlar os países da Europa Oriental. Então eles queriam fazer também um domínio da Europa Oriental. Stalin foi duro. Stalin não... Gente, nesse mundo, dessa disputa política, não teve ninguém bonzinho. Cada um com a sua perversidade para controlar outros países. Em 1955, o governo socialista da Europa Oriental também resolveram formar uma aliança de ajuda militar mútua, que foi chamada de Pacto de Varsóvia. Aliança de ajuda militar mútua. Então, enquanto eles têm a OTAN, o capitalismo tem a OTAN, o socialismo tem o Pacto de Varsóvia. E essa corrida dessa Guerra Fria, que vai levar essa corrida armamentista, espacial, a rivalidade da Guerra Fria, somando aos interesses dos setores bélicos, levou a corrida armamentista espacial. Até hoje tem essa figura de não acreditar que o homem chegou na Lua e tudo. Até dizem que isso daqui é uma imagem fake, tem todo um contexto aí. A rivalidade técnica e científica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Muito grande. O desenvolvimento de satélites artificiais, que hoje nós utilizamos muito esses satélites, telecomunicações, meteorológicas, observações militares, surgimento da internet, tudo isso vai ser reflexo dessa corrida espacial, dessa corrida de disputa na Guerra Fria, que nós vamos observar. A Guerra Fria também, a tropa dos Estados Unidos e da União Soviética ocuparam a Península Coreana e dividiram entre si a base no paralelo 38. Península Coreana. Guerra da Coreia. A Coreia, então, vai ser dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte, ela se torna socialista. E a Coreia do Sul sob influência capitalista. A invasão da Coreia do Sul, capitalista, pela Coreia do Norte, socialista, em 25 de junho de 1950. Os Estados Unidos vai intervir. Perceba que na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética eles não se enfrentaram diretamente. Mas eles vão se enfrentar indiretamente. E a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, são exemplos disso daí. Atualmente, a Coreia do Norte permanece com o regime comunista, enquanto a Coreia do Sul segue o sistema capitalista. A Guerra Fria. Na década de 1980, teve início uma série de transformações no bloco socialista, promovido pela política de distensão. Tira essa tensão que existe. Lá, no bloco socialista, nós vamos observar duas reestruturações, uma econômica e outra política. A reestruturação econômica, ela é chamada de perestroika. É chamada de perestroika. Já a recuperação política, ela foi chamada de glasnost. Glasnost. Perestroika e glasnost. Bom vocês conhecerem isso daí. Então agora tem um acordo. Olha aqui essa foto, simbolizando esse acordo entre os soviéticos e os americanos. Ainda em 1989, nós vamos ter a maior simbologia do fim da Guerra Fria, que vai ser a queda do Muro de Berlim.
a unificação da Alemanha em 1990. A Alemanha agora passou a ser uma só. E o desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Agora, a Rússia passa a ser só a Rússia. A URSS acaba. E o Brasil? Como é que está o Brasil nesse momento? Um dos presidentes que vai estar dentro desse período da Guerra Fria vai ser justamente o Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, que ele vai substituir o Juscelino, ou vai substituir aí o Getúlio Vargas. Ele lança uma Constituição de 46, que é uma Constituição considerada liberal, de Eurico Gaspar Dutra. Que essa Constituição, ela diz que a democracia é o regime político, a república é a forma de governo, a federação é a forma de Estado e o presidencialismo é o sistema de governo. Essa é a característica da Constituição de 46. O voto secreto, a Constituição traz, universal para os maiores de 18 anos. A preservação da legislação trabalhista dada por Vargas, o mandato eletivo e o direito do cidadão. Isso aqui nós vamos observar nessa Constituição de 46. Dutra. Dutra vai estar governando justamente nesse período que nós estudamos anteriormente, que vai ser no período da Guerra Fria. E na Guerra Fria ele vai estar muito aliado com os Estados Unidos, inclusive com políticas voltadas aos Estados Unidos. A decisão do Supremo Tribunal Federal, Dutra vai caçar o registro do Partido Comunista do Brasil. Vai caçar. Inclusive, o candidato do Partido Comunista do Brasil tinha sido o deputado, proporcionalmente, até aquele momento, eleito com o maior número de votos. Vai ser caçado. Luiz Carlos Prestes. Para combater a inflação, não podia autorizar o aumento salarial. Então, congela seu aumento salarial. E, com isso, a imagem do Dutra cai. Quem já estava de pijama e volta, vai ser ele, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas volta para um mandato que vai de 1945 a 54, aqui. Getúlio Vargas concorreu à presidência da República pelo PTB e elegeu-se com 48% dos votos. Procurou apagar aquela imagem de ditador do Estado Novo. Nacionalismo econômico e política trabalhista foi a sua bandeira de luta. Ele começa aquela campanha muito conhecida que é o Petróleo é Nosso, com a criação da Petrobras em 1953. A lei dos lucros extraordinários, que não podia se mandar os lucros para fora do país. E 100% do salário mínimo. Aqui, ele tinha o João Goulart como seu ministro do Trabalho. Então, ele vai ter muito avanço do governo de Getúlio Vargas. Aí nós temos Getúlio Vargas sofrendo pressão internacional, pressão interna. A tentativa de um golpe militar, Getúlio Vargas resolve dar um tiro no peito. Morre Getúlio Vargas. O governo dos Estados Unidos, desagradado pela criação da Petrobras e pela lei dos lucros extraordinários, vai pressionar Vargas. E ele tinha um opositor muito forte aqui, que era o Carlos Lacerda, que ainda vai sofrer um atentado na rua Toneleiro. Vargas escreveu uma carta-testamento e, em seguida, deu um tiro no coração e cometeu suicídio. Eu espero, meus alunos, que com essa revisão vocês possam fazer uma prova mais tranquila. Leiam direitinho a prova de vocês e façam. Não se preocupe. Façam ela tranquila. Se você não conseguir agora, nós iremos tentar recuperar ela na próxima aula, tá bom? Mas uma boa prova para vocês e até a próxima aula.